Bom, eu vou falar então hoje um pouquinho, né, a gente pelo tempo, vamos tentar passar uma ideia de uma forma macro para vocês, algumas diretrizes, né, o que a gente tem que escolher, selecionar dos equipamentos, né, falar sobre calibração, o que vocês precisam avaliar de uma forma primária, né, sobre os equipamentos, especificamente para a segurança, de avaliações quantitativas para avaliações ocupacionais, né? Bom, aqui vamos iniciar aqui, então. Então, acho que primeiro de tudo, né, a gente tem que ser agradecido às pessoas que confiam no meu trabalho, né? Então, faço aqui agradecimento ao professor Dr. Carlos Alberto Mariottoni, né? Professor Gilbert Rodrigues Santos Júnior e o meu amigo e parceiro Fernando Silva, né? É um dos diretores da Sirius aí que está promovendo o evento, né? Eu agradeço essa oportunidade de estar palestrando aqui e compartilhando esse momento aqui com vocês. Bom, uma breve apresentação minha. Eu sou Alexandre Facina da Silva, eu sou o fundador dessa empresa aqui, a Crompac. E a gente tem no histórico já próximo de 1000 calibrações que a gente já fez. Então, no laboratório que a gente tem em São Paulo, quem se sentir à vontade, tiver essa disponibilidade, pode nos visitar, né? Então, a gente tem acreditação para várias áreas. Então, nesse histórico aqui, a gente já tem, dentro desses universo de quase mais de 100 mil calibrações que foram feitos, então a gente sabe separar o equipamento de boa qualidade, o de não tão boa, os ruins, né, e os péssimos, né? Eu trabalhei, já tenho 25 anos, então histórico higiene ocupacional comigo é um caso que foi amor à primeira vista, o primeiro emprego, e desde os meus 17 anos, então eu trabalho aqui, né? E por que eu acho que é importante vocês saberem que existem as comissões, né? Então, isso aqui dentro do Inmetro, nós temos as comissões técnicas, né? Qual que é o objetivo dessas comissões técnicas? Justamente escrever os documentos, fazer a tradução das normas, que são internacionais, geralmente, né? Que aqui a gente ainda está copiando, né? A gente está atrás ainda dos países desenvolvidos, mas, se for ver em termos de América Latina, o Brasil ainda é muito mais desenvolvido que muitos países aí nos nossos vizinhos, né? Então, isso aqui são comissões que a gente faz, por exemplo, para tratar química, o que precisa ter a linha de detector de gases, a CT11, temperatura e umidade. Então, recentemente, nós já tivemos atualização, né, da nossa NHO 06, que fala sobre calor, né? Então, ali, ele joga já a responsabilidade para o Inmetro. Acústica e vibração. Então, todos que estão aqui, a gente é da área de segurança do trabalho, sabe que ruído é um dos calcanhar de Aquiles, né, de todas as empresas, quase todas, né, que produzem. E aqui, ó, vazão e velocidade de fluidos. Isso aí tem nosso amigo Leandro, aqui também patrocinador, faz as avaliações de poeiras, dos químicos, né? Então, isso aqui a gente trata, o Inmetro procura tratar assuntos, especificações sobre os equipamentos nessas comissões, né? Então, elas são bem ativas e a gente vive trabalhando nisso aí para melhorar e tornar a documentação mais acessível, uma linguagem, uma literatura mais fácil para quem não é técnico consiga entender, né, e ter o discernimento das características dos equipamentos, né? Bom, até eu coloquei aqui em verde, que são duas coisas que me dá muito prazer, né? É aquela coisa que a gente aprende desde pequeno, que o estudo, ele nunca é tirado da gente, né? Só acrescenta. Então, eu teve essa contribuição com o Ministério do Trabalho, praticamente eles aceitaram toda a literatura, então a parte técnica eu que escrevi e foi muito bem aceito pelo Ministério do Trabalho, né? E um pouquinho hoje, acho que é o que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, é o fato de ser o primeiro fabricante brasileiro de equipamentos, né, então, que são dedicados à higiene ocupacional, mas tem a característica de atender normas internacionais, né? Então, a gente conseguiu quebrar aquele paradigma que o brasileiro só faz produto ruim, porcaria, né?
Então, a gente tem até alguns clientes aqui que tem, já do Brasil, a gente está aqui em São Paulo, e fizemos já até produtos que estão em Nova York, foi para Portugal, Estados Unidos, né? Então tem para alguns países e tem bastante procura sobre o que a gente desenvolve aqui em São Paulo, né? Então a gente descobriu que a gente não é só índio, né? Consegue desenvolver mais coisas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui hoje, né? Então, qual que é os objetivos, né, hoje? Então, praticamente são 3 objetivos que eu gostaria de demonstrar para vocês, passar para vocês, que o primeiro, apresentar a metrologia legal e científica do Inmetro, no âmbito do Inmetro, né? O segundo objetivo, apresentar o conceito sobre rastreabilidade, calibração e incerteza de medição no âmbito do Inmetro. O que o nosso Instituto de Metrologia, qual que é o anseio deles, de a gente como laboratório secundário de calibração, né? A gente tem que disseminar a metrologia no país. Então, ou seja, o que ele espera do laboratório, que hoje tem em torno de uns 500 laboratórios que são acreditados, a rede já é grande, né? Que a gente dissemine e leve até vocês, né? E, por fim, apresentar alguns casos e diretrizes, assim, que características dos instrumentos que a gente tem que buscar para que eu consiga fazer uma compra adequada, né? Não vou comprar, passar a ter um mico na mão, né? Basicamente é isso aí. Quando a gente vai comprar, são coisas que a gente já do dia a dia a gente faz. Eu vou comprar um carro, por exemplo, quero saber se a manutenção dele é boa, se o carro é seguro e tudo mais, né? Então, o equipamento para segurança do trabalho é justamente a mesma coisa, né? Então, a gente vai traçar alguns assuntos hoje para que vocês levantem essa discussão e a gente, enfim, tenha uma análise crítica melhor sobre o que a gente vai contratar, ou um serviço, né, ou uma calibração, ou fazer a compra de um bom produto, né? Bom, naturalmente, antes de eu vir falar para vocês, essas aqui são umas literaturas que são aplicáveis à nossa área, né? E, dentre elas, quem se interessa por ruído, tem o Protetores Auditivos do Samir Gerges, também ele é fantástico, uma literatura bem simples, agradável, né? Então, quem tiver interesse de todas essas aqui, eu destaco bastante essa Protetores Auditivos, que ela é muito boa, né? Essas normas aqui, pessoal, são normas de fabricação que eu procurei extrair o que é importante, por exemplo, para a medição eletroacústica, para calor, enfim, né? E a gente extrair de forma geral o que todas as normas dizem, né? O que ela diz? Que essa responsabilidade da escolha é de vocês. Então, vamos ver o que essas normas dizem de uma forma bem genérica e resumida, né? Bom, nós temos aqui do Inmetro, a gente teria 2 vertentes que são aplicáveis à nossa vida do dia a dia, né? Então, uma divisão do Inmetro é a divisão de metrologia científica, né? O que diz qual que é a concepção de metrologia científica? Olha lá, é a ciência que abrange todos os aspectos técnicos e práticos relativos às medições. É uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento científico e industrial. Então, ou seja, aqui é onde está o guarda-chuva, onde os laboratórios da RBC e RBLE elas se encontram, né? Então, essa aqui é uma foto, eu acredito que seja um dos maiores laboratórios do Brasil, que fica aqui em São José dos Campos, do LIT, né? É um local onde eles fazem ensaio para satélites, mandar satélites para a órbita. Então, entre vários outros problemas que existem, né, preocupações, uma delas que é a medição de vibração, né? E você vê aqui, olha a estrutura que eles têm para isso aqui. Então, o Brasil é muito bem conceituado. Para vocês terem uma ideia, o Laboratório do Rio de Janeiro de Eletroacústica do Inmetro, na última comparação interlaboratorial que nós tivemos entre os países, o Brasil ficou em 3º lugar, que soube medir melhor. Então, nós ficamos atrás de Japão, Alemanha, o 3º foi o Brasil, né? Então, o Inmetro, com a capacidade que a gente tem, com as pessoas que lá estão, né? São geralmente doutores e tudo mais, representa a gente super bem. E isso aí para várias áreas
é sempre assim, né? Então, são muito bons, são bem capacitados. Então, o Brasil, em termos de metrologia científica, a gente está bem, né? Acho que só falta um pouquinho é incentivo do governo para que essas empresas que tenham conhecimento igual a nossa consigam desenvolver e a gente ter mais desenvolvimento aqui no país. Tá? Então, você vê que aqui, ó, a gente não tem, só fala aqui, em desenvolvimento do país, ou seja, medição feita com exatidão. Né? Nós temos aqui, ó, uma outra vertente do Inmetro, que é a parte de metrologia legal. O que diz essa parte de metrologia legal? Ó? Ela protege o consumidor, né? Através das exigências técnicas e legais. Então, ou seja, ó, com a supervisão do governo, está vendo que aqui ó, ele não fala em calibração do equipamento, ele fala que em exatidão dos instrumentos de medição. Garante a credibilidade nos campos econômicos, saúde, segurança e meio ambiente. Então, ou seja, é exatamente onde acontece a fiscalização. Né? Qual que é a preocupação deles nesse momento? É saber se você vai abastecer o seu carro no posto de gasolina, se realmente aqueles 2 litros de combustível realmente são 2 litros de combustível. Né? Então, você imagina se receber uma multa de um medidor de velocidade aqui, um radar, ou alguns chamam de pardais, né? E esse medidor está medindo errado, incorretamente. Então, por isso que ele fala um brinquedo sem segurança. Né? Então, essa parte aqui, esse departamento de metrologia legal, é onde, literalmente, que a gente diz que o chicote estala. Né? Onde o fabricante que se propõe a fabricar um equipamento, ou seja, para medir gás, combustível, enfim, esse equipamento tem que medir corretamente. Tá? E acho que é daí que vem a cultura nossa, né? Que vê um selo de calibração, fala, nossa, mandei calibrar meu equipamento, olha aqui, é muito comum a gente ouvir isso aí. Ah, tem um selo de calibração, olha que beleza. Né? Então, esse daqui, ó, quem que já não foi comprar num açougue, Correios e tudo mais, né? Então você tem esses selos aqui, ó, que ele diz o seguinte, ó, só um minutinho. Aqui, pronto, acho que é melhor. Estou enxergando aqui. Esses selos aqui de cima, deixa que está falhando um pouquinho. Esses selos aqui de cima, eles são aqui, ó. Sobre balança, então nos correios, enfim. Então, onde a gente vai trocar a nossa medição, por quê? Por espécie, por dinheiro. Né? Então, nós temos esse tipo de esse selo de identificação dos equipamentos. Então, quando você tem esse tipo de selo aqui, quer dizer que o equipamento não foi calibrado, ele está aqui ajustado e medido corretamente. Então, ou seja, 1 quilograma é 1 quilograma, não é nem 1,200, nem 1,5, é 1 quilo. Né? Você tem aqui ó, outra situação para a área de saúde. Então, a gente tem esfigomanômetros, medidor de temperatura. E não sei se vocês notaram a diferença aqui. Opa! Desculpa, pessoal. Não sei se vocês notaram a diferença. Quando a gente tem equipamentos que são de metrologia legal, olha só, eu tenho a palavra aqui, ó, compulsório. Ou seja, a exatidão do equipamento, eu não posso ter erro na minha medição. Então, ele vem acompanhado dessa palavra aqui, ó. Então, tem a logomarca do Inmetro e tem esses dizeres aqui, compulsório. E olha a diferença quando você tem aqui, ó, um laboratório, isso aqui está dentro da metrologia científica. Olha o que ele diz aqui, ó, próxima calibração, preenchida pelo cliente. Essa é a regra do Inmetro para metrologia científica. Então, ou seja, vocês como usuário, se não quiserem, não precisa nem calibrar o equipamento, porque não tem necessidade, ou eu posso calibrar uma vez a 5 anos ou 10 anos, não existe uma regra sobre intervalos de calibração, porque isso aqui é um dos princípios do Inmetro,
ele trata aqui conflitos de interesse. Então, um laboratório, imagina eu como dono de um laboratório, eu vou falar para vocês, olha, Alexandre, de quanto tempo você tem que calibrar seu dosímetro? Naturalmente, eu vou falar para vocês, calibra toda semana, eu vou ficar mais rico, né? Mas não é essa que é o intuito. Então, o que a gente tem que fazer? Os prazos de calibração e tudo mais, a gente tem que criar uma massa crítica e exigir isso das nossas autoridades do trabalho, seja trabalhista ou previdenciária. Essa informação tem que vir das nossas autoridades. E hoje não existe ela, né? Então, a gente está começando a engatinhar e as nossas novas normas estão aparecendo e isso aí está mudando com o tempo. Mas hoje está aqui, ó, próxima calibração, a gosto do freguês. Então, se eu falar aqui 1 ano, está certo. Se eu falar 1 semana, está certo, né? Então, é isso aí que vai depender essa calibração de quanto que você usa, né? Então, se estiver em ambientes inóspitos, quentes, então essa calibração vai desgastar mais o equipamento e vocês têm que fazer. Mas, se for ver o requisito legal mesmo, não existe, tá? Então, isso aqui que é importante, essa mensagem de que metrologia científica e legal, elas são totalmente diferentes. Então, quando você observar esse selo aqui, ó, compulsório, com a logomarca do Inmetro, legal, o equipamento tem exatidão e vocês podem confiar na medição. Agora, quando vocês têm esse selo aqui, ó, que também faz parte da rede do Inmetro, e tem a logomarca de acreditação, vocês não podem confiar cegamente nos resultados. Então, tem que ser feita a análise. Então, isso aqui que a gente vai tratar hoje, né? Então, é o seguinte, ó, essa daqui é uma cadeia de rastreabilidade que a gente diz que tá ligada à metrologia científica, né? Porque chega uma hora que, se vocês mandam calibrar nossos equipamentos num laboratório, vocês como indústria, como usuários finais, utilizam laboratórios igual da Crompac ou qualquer outro da rede para calibrar os seus equipamentos. O nosso, a gente manda calibrar no Inmetro, né? Então, ou seja, os clientes se perguntam, pô, um calibra no outro que vai calibrando, que momento que essa rede tem fim, né? Então, ou seja, essa rede é feita da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, que fica o principal de tudo é o Sistema Internacional de Medidas, onde for estabelecido o metro, peso, enfim, né? Essas medições aqui, esses padrões de referências, eles são guardados no BIPM, que fica na França, né? É o Bureau de Pesos e Medidas. Então, aqui que se determina que 1 metro é 1 metro, 1 quilo é 1 quilo, e assim vai, né? Embaixo do BIPM, nós temos os institutos de metrologia de cada país. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Inmetro, que é o nosso país, do nosso instituto brasileiro. Tem o NIST, que é dos Estados Unidos, o PTB da Alemanha, o NPL aqui, que é da Inglaterra. Enfim, tem vários outros países que são membros de um acordo de reconhecimento mútuo. Então, ou seja, 94 dB no Brasil tem que ser o mesmo 94 dB que se mede na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim. E onde que se consegue-se isso? Através de comparações que o Inmetro, que geralmente os laboratórios estão lá no Rio de Janeiro, eles participam de forma mundial para quê? Para dizer que ele realmente consegue, aqueles pesos e medidas que estão no BIPM, eles conseguem medir. Então, com isso, com essa competência técnica do Inmetro, nós podemos dizer que temos rastreabilidade, né? E abaixo do Inmetro tem laboratórios igual o da Crompac aqui, que estão dentro da rede, que fazem parte da RBC, Rede Brasileira de Calibração. E nos outros países é a mesma coisa, ó. Então, nos Estados Unidos, como é maior, é mais desenvolvido, então tem esse NVLAP, tem o A2LA, tem esse DKD, que é a Alemanha, e por aí vai. Então, ou seja, a estrutura que existe aqui no Brasil, ela é exatamente igual a que se existe em outros países desenvolvidos, né? Então, por esse motivo, apesar de a gente não ser um país tão desenvolvido, em termos de metrologia, a gente está bem. Não pode se dizer que o Brasil está mal de metrologia, não, né?
E essa base aqui da pirâmide, o que seria? São vocês aqui que utilizam os laboratórios. Então, o que eu quero dizer isso aqui? A minha preocupação é que se você entra na internet, lá digita no Google, calibração de dosímetro, calibração não sei o que mais, aí vai chover de laboratório, minha calibração é rastreável ao Imetro. Mas só tem rastreabilidade se um vai auditando o outro. O BIPM audita o Imetro, que por sua vez audita o RBC, né? E vai. Então, isso aqui é uma cadeia que ela não pode quebrar. Então, ou seja, só existe rastreabilidade se o laboratório tiver acreditação. Se não tiver acreditação, não é rastreável. Então, esse termo rastreável, ele deveria ser sinônimo de acreditado. Tá? Porque senão a rastreabilidade ela morre no padrão que passou pela rede. Então, essa pirâmide aqui, essa base, ela tem que sempre existir. Então, quem que tem essa responsabilidade no Brasil? SEGECRE, Coordenação Geral de Acreditação do Imetro. Ela que é a única responsável. Eu não posso falar, eu estou na Bahia, tem uma rede da Bahia, eu estou aqui em São Paulo. Não, isso aí não existe. Então, quem quiser ter reconhecimento oficial do governo, tem que fazer porque parte do Imetro e fazer essa solicitação para a SEGECRE do Imetro. Tá? Então, essa que é o conceito de rastreabilidade. Bom, para quem se interessa em ter um laboratório acreditado ou pelo processo, é um processo complexo, né? Mas ele tem base no meu entendimento, esses 3 documentos, que é o quê? O VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia, tem esse outro aqui, que é o Guia para Expressão de Incerteza de Medição. E você vê que esses documentos aqui, apesar de ser muito simples, você vê que é uma edição luso-brasileira. Então, a gente tem esse entendimento cultural. Brasil, Portugal, Cabo Verde, imagina todos os países da língua brasileira, então ele é difícil. Então, esse entendimento aqui ele não é fácil. O GAN, né, ou seja, é um guia de incerteza que foi feito o quê? De cientista, desenvolvido para cientista. Né? Então, ele tem muita parte estatística pesada, é um documento bem difícil, literatura bem difícil. E aqui eu trouxe até para vocês que mudou a norma para laboratórios, ela foi atualizada agora pelo Imetro. Né? Então, esses 3 documentos, para quem tem interesse de montar um laboratório ou ter acreditação, é a base de tudo que começa. Né? Seria a base da pirâmide ali. Né? Bom, o que todo mundo pergunta? O que é calibração no âmbito do Imetro? Por que eu preciso calibrar? Pessoal, isso aqui é uma definição que eu trouxe do Vocabulário Internacional de Metrologia. A calibração, o que ela é? É um resultado de medição associado de uma incerteza sobre condições especificadas de temperatura, umidade e pressão. O que eu quero dizer? Que se eu tenho o meu laboratório que trabalha lá bonitinho, de 23 graus, com 50% de umidade, lá em São Paulo a gente tem mais ou menos uma pressão em torno, são 700 metros, 932 hectopascal de pressão atmosférica, isso aí fica bem controlado lá. Se vocês, de repente a gente faz uma calibração para quem está na Bahia, se aquele usuário que não tem conhecimento do quanto uma temperatura, uma umidade pode influenciar na medição, não adianta nada. Então, ou seja, isso daqui é o que a gente faz lá. A calibração pelo Imetro, ela que é? Eu vou determinar que eu tenho um resultado médio, eu vou fazer várias medições, muitas medições, dependendo do tipo de equipamento, enfim. E eu vou declarar para vocês pela regra do Imetro, então, ou seja, eu tenho um resultado médio aqui nessa distribuição, né, T-Student, com um grau de confiança de 95,45. Só isso, nas condições que o laboratório possui. Então, se eu estou, de repente, no nível do mar, eu contrato um serviço no Rio de Janeiro que está a nível do mar e tem interferência de pressão atmosférica na minha medição, aquela calibração RBC
não adianta de nada. Então, por isso que é importante vocês terem essa análise crítica, porque é muito comum a pessoa bater o olho no equipamento e falar, está com a etiqueta de calibração aqui, mandei no Inmetro calibrar, mandei na rede. Então, dependendo do que for, né, a necessidade que vocês têm, a calibração não vai servir. Então, vocês têm que ter um critério de aceitação para saber que resultado tem que ter, o que interfere, né? Então, o mínimo de cultura sobre a medição, isso é obrigatório que vocês, como usuário, têm que ter, tá bom? Porque a calibração, ó, é só isso aqui. Eu estabeleço um resultado médio das minhas medições, multiplico, lógico que tem uma regra para isso aqui, né? Mas, em termos gerais, eu pego o meu desvio padrão e multiplico por 2, e o resultado dessa média, ela tem 95,45% de exatidão. É só isso. E que mais o que ele diz aqui? Ó, que a calibração pode consistir do quê? De uma correção aditiva, multiplicativa, ou com uma indicação de certeza. Então, ou seja, se vocês têm um equipamento de boa qualidade, essa correção não vai existir. Se vocês tiverem um equipamento de baixa qualidade, a calibração não vai salvar nada, não quer dizer nada. Tem que ter um equipamento de baixa qualidade calibrado pelo Inmetro. Por quê? A calibração só vai retratar a qualidade do equipamento que vocês compraram, né? Ele quer dizer isso aqui. Isso aqui é importante também, que é muito comum quando a gente vê em perícias, essas coisas, alguns outros profissionais, fala assim, olha, eu tenho um calibrador de um dosímetro, por exemplo, eu não preciso calibrar. Então, isso aqui já no documento de base do Inmetro, esse paradigma já é quebrado. Então, ó, não pode. Então, se eu tenho um calibrador, uma é uma calibração, outra é outra, e não confundir autocalibração com nada com calibração acreditada. Tá bom? Então, ou seja, você tem que avaliar cada parte do equipamento separado e calibra-se ela de forma separadamente. Então, ó, vocês veem que aqui, ó, ele sempre diz o seguinte, ó, que é um resultado médio associado do quê? De uma incerteza de medição. Tá? O que diz essa incerteza? A incerteza de medição, ela pode ser entendida, pessoal, como quanto que o laboratório investiu nos seus padrões e quanto que ele investiu nas pessoas que trabalham com eles, quanto que esse laboratório investiu no seu sistema de controle de ar, de controle de tudo mais, né? Então, ou seja, ela quer dizer o seguinte, ó, que são utilizados padrões de qualidade, os profissionais são treinados, as condições ambientais são boas, aquele laboratório realiza o número adequado de amostragem e apresenta conhecimentos científicos. Então, ou seja, quanto mais o laboratório investe, menor vai ser a sua certeza, porque vai ter melhores padrões, melhores profissionais trabalhando, melhores condições ambientais e tudo mais, né? E isso aqui é um exemplo que a gente tem daquele montante de calibrações. Então, novamente, ó, esse aqui foi um exemplo que nós fizemos com um calibrador de nível sonoro, vamos falar qualquer marca aí, né? No fabricante X. Nós obtivemos esse resultado aqui, 94,5 dB. Pegamos um outro calibrador de nível sonoro e obtivemos esse resultado aqui, 94,0 dB. Só que olha a incerteza de medição desse 0,8 dB. E esse outro aqui, 0,2. O que eu quero dizer? Se a gente buscar a norma, em outros países a questão acústica ela faz parte da metrologia legal. Então, países Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, a gente não poderia encontrar esse resultado aqui. Ó. O equipamento ele está fora, está reprovado. Só que pela metrologia científica está tudo certo. Então, isso aqui é um erro muito comum que acontece no nosso meio, porque ele fala, olha, eu comprei um equipamento e está aqui, 94, então, ou seja, imagina vocês emitir um laudo de
aposentadoria especial ou não, ou o direito daquele trabalhador, errando aqui, ó, quase 1 dB. É muita coisa, né? É um erro muito grosseiro. Então, isso aqui é permitido pela metrologia científica do Inmetro. E é o trabalho que vocês, no dia a dia, encontram. Então, vocês não estão protegidos pela metrologia legal. Por isso que é importante, quando for fazer a calibração, observar primeiro a incerteza de medição que aquele laboratório pratica, porque, às vezes, essa incerteza aqui dele não atende vocês. Tá? E a hora que vocês tiverem que laudar se aquele trabalhador tem direito à aposentadoria ou, enfim, algum outro benefício, o certificado de calibração não vai exigir nada. Então, tem que ser o critério de escolha do laboratório, ele tem que ser bem apertado para que vocês não comprem gato por lebre. Tá? Então, e essa outra situação aqui é justamente, então, os equipamentos, em linhas gerais, eles, se a gente tivesse metrologia legal, ele só poderia estar aqui, ó, a científica viria naturalmente. Tá? Então, isso aqui é bem comum vocês acontecer essa situação aqui. Tá? Bom, uma outra questão que assim, a gente nota como laboratório, que fala assim, tem um equipamentinho aqui, só preciso calibrar. Né? Só que o que acontece? O que vocês têm que ter em mente? Que a calibração é uma ciência também, faz parte da metrologia, é um ramo, é uma vertente, é um braço de uma ciência. Né? Não sei se vocês já se deram conta que um dosímetro pequenininho, um medidor de nível sonoro, a gente é obrigado quando a gente mede ele aqui, ó, de 0 a 120, eu posso deslocar essa escala. A diferença que tem aqui, ó, é que essa escala em dB, o que é? Para facilitar a vida de vocês na hora de fazer uma medição. Mas veja, gente, como laboratório, essa medição aqui ela passa de ser em dB, ela passa a ser linear. Então, ou seja, do início de escala até o fim, a relação é de 1 para 1 milhão. Então, pensa bem, que eu estou calibrando um dosímetro, minha escala é de 0 até 1 milhão. Imagina, se eu estivesse calibrando um termômetro, ia falar, seria mesmo que dizer, olha, o meu termômetro eu estou calibrando ele de 0 graus até 1 milhão de graus. Na prática, é o que a gente faz aqui no laboratório. Então, tem essas faixas aqui, naturalmente, vai depender da qualidade do medidor, mas vocês precisam enxergar isso aqui, que a calibração não é só espetar um calibrador e está tudo certo. Ela é mais ampla. Também não sei se vocês já se deram conta que quando a gente faz um indivíduo saudável, ele ouve de 20 Hz a 20 kHz, que é o que a gente aprende, né? Se a gente pegar essa onda de 20 Hz propagada no ar, ela tem 17 metros. E a de 20 kHz, 17 milímetros. Então, ou seja, olha o tamanho da complexidade que a gente tem dentro de um laboratório de calibração para você medir toda essa faixa aqui de 1 até 1 milhão em amplitude e de 17 milímetros a 17 metros no mesmo equipamento. Né? Então, sempre, eu acho que é importante a gente ter essa ideia de que a calibração não é uma simples comparação. Ele é um braço da ciência e que ela tem que ser, e é difícil, é bem complexa. Né? E calibrar ruído é justamente isso aí. Então, por isso que você vê, mundialmente, são muito poucos bons fabricantes que conseguem essa proeza, porque realmente é bem difícil. Tá? E esse aqui, ó, são exemplos que eu tirei dentro do Inmetro. O que acontece? Ó, você viu que quem utiliza o Inmetro com boa intenção, é ótimo. Então, um dosímetro, para ser calibrado, ele tem todos esses testes aqui do laboratório 1. Agora, vamos pensar o seguinte, que a pessoa, o dono do laboratório que pediu essa acreditação para o Inmetro, ele não está bem intencionado, ele está mal intencionado. O que ele fez? Esse laboratório aqui, ele pediu só esses testes. O que o Inmetro fez? Aceita. Por quê? Porque não faz parte da metrologia legal. Nossos equipamentos fazem parte da metrologia científica. Então, está vendo, pessoal? Se vocês não ficarem atentos, quantas lacunas tem para quem quer trabalhar de uma forma incorreta ou não leal com os clientes, pode fazer fácil.
Por quê? Porque está tudo aceito. E isso aqui é um erro legalizado, né? Então, isso aí que a gente procura fazer nas comissões para que corrija essas falhas aí, né? Mas, ó, e está no site do Inmetro. Tá? Bom, muita gente pergunta por que o Inmetro ele não está inserido nas normas trabalhistas e previdenciárias. Simples, porque todas as normas trabalhistas e previdenciárias geralmente aconteceram antes da publicação ou aparecimento do Inmetro. Então, ou seja, a gente tem aqui, ó, em 1973, de fato, o Inmetro foi vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio. Em 78, tivemos a portaria, né, a 3214, que oficializa a NR15. Olha só em 1980, nós tivemos aqui a criação da primeira rede nacional de calibração, né? E aqui, ó, em 84, foi instituído o laboratório de acústica do Inmetro. Então, ou seja, nossa referência primária, ela só veio aqui em 1984. Tá? E aí, bom, isso aqui é todo histórico, e 2004 foi a aparição do primeiro laboratório acreditado. Então, ou seja, quanto tempo demorou para que a metrologia começasse a evoluir aqui no país, né? E o que é legal, acho que, de tudo isso aí? Você vê que a gente já teve essas publicações aqui da NHO 9 e 10, que já serve de base de nosso anexo 8 da NR15, ela já solicita acreditação do laboratório. Então, ou seja, tudo isso aí vai começar a melhorar, acho que tem entendimento de tudo, o Inmetro já está mais presente na nossa vida, né? Então, acho que começa tudo a ficar melhor. Bom, e se falando em exigências, então a gente teria dentro da segurança, eu separei, lógico que tem, naturalmente que tem mais vertentes isso aí, né? Mas eu separei aqui os EPIs e os instrumentos de medição. Ou seja, se a gente pegar aqui os EPIs, ele já vem desde a Fundacentro, que tinha que ter o certificado de aprovação e tudo mais. Aí tem essas portarias aqui do Inmetro, então talvez até esteja outras, mas tem aqui a 2009, 2011. Então, ou seja, já existe uma preocupação do Ministério do Trabalho quanto aos EPIs. Mas olha só aqui, ó, instrumentos de medição, zero, nada. Não tem nada, a gente não tem nenhuma regulamentação, não tem nenhuma exigência, tá? Então, por isso que é bagunçado. A única coisa que a gente tem que é mais ou menos próximo para instrumentação é essa portaria 179 do Inmetro, que ela não é exclusiva para nossos equipamentos. Ela diz são equipamentos que são gerados, ligados em áreas potencialmente explosivas, né? Que não e dentro desses potencialmente explosivos, a gente tem que nossos detetores de gás para atender NR33. Pessoal, o que eu vou fazer? Ó, se eu for para digitar no Google lá, um equipamento que me atenda NR33, está aqui, ó, o equipamento comercializado no Brasil, sem segurança intrínseca para entrar no espaço confinado. Olha que absurdo, né? Então, ou seja, e pior, tem gente que compra. Por quê? É barato, né? Mas o que quer dizer isso aqui? Que causa risco eminente à vida de vocês. E a realidade nossa. Né? Por que isso aí acontece, então, pessoal? A gente conversando com o professor Samir, e é um dado bem interessante, né? Então, viu-se que países igual o Japão, Estados Unidos, eles têm o índice, por exemplo, de perda auditiva muito baixo, né? E começaram a fazer um estudo sobre por que tem baixo o índice de perda auditiva nesses países, e lá descobriram que está muito relacionado com o dinheiro que se gasta, né? Então, tem essas 4 formas aqui que você pode gastar o seu dinheiro. Ele é para você, o produto é para você, o dinheiro é seu. Então, eu vou procurar sempre a melhor relação custo-benefício. Isso aqui é o que acontece no Japão, por exemplo. O próprio funcionário da empresa compra os EPIs deles. Então, ou seja, ele vai procurar aquele que fica mais confortável, é melhor, então ele sempre vai buscar essa relação custo-benefício. Tá?
E se a gente optar aqui, essas formas que o dinheiro é seu, mas o produto não é para você, depende. Então, se eu gosto do Fernando, por exemplo, eu vou dar um bom EPI para ele e tudo mais. Eu não gosto do Fernando, qualquer coisa para ele serve, né? Nós temos essa outra situação aqui, que o dinheiro não é nosso, não é seu, mas o bem é para você. Então, ou seja, se eu estou com o dinheiro na mão, compro o que acho que de melhor e não me preocupo muito com o preço, né? E essa situação aqui, para nós que somos técnicos, ela é a pior. Por quê? Porque é o caso onde entra o setor de compra das empresas. Por quê? O dinheiro não é dele e o produto também não é dele. Então, ou seja, vamos comprar qualquer coisa, mais barato, né? Então, isso aqui que a gente não pode se permitir. Então, infelizmente, a gente nota que essa regra não é para todas as empresas, mas a grande maioria adota essa política, né? E outro sentido também, quando vocês fazem a calibração do equipamento, tem que ter em mente o seguinte, que o EPI, se a gente seguir a instrução do INSS, ele diria que aqui não é menos eficaz, ele diz que é ineficaz, né? Então está controvérsia para isso aí, mas, ou seja, o EPI em si, ela na hierarquia da proteção, ela é a menos eficaz de tudo, né? Então, se a gente atender, então, ou seja, a gente não pode, como profissionais, aqui é o último estágio que a gente teria direito de errar, né, entre aspas, para a proteção dos nossos trabalhadores, né? Então, por isso que é importante que vocês, na hora de fazer essa calibração, tenham que ter em mente isso aqui, o EPI, a hora que eu especificar uma proteção auditiva ou outras máscaras, enfim, ela que sempre é nosso último recurso. E muitas empresas, o que acontece? Ela é o primeiro recurso que aparece, é a compra do EPI, né? Bom, para isso aí, pessoal, o que a gente fez? Desenvolveu alguns equipamentos, isso aqui que eu falo o nome da equipe, é um produto nosso brasileiro, um dosímetro, que tem essas características aqui. Para a gente falar o que sobre a tecnologia. Então, além da gente ter os equipamentos calibrados, é importante a gente faça o seguinte, uso das nossas novas tecnologias que existem. Então, uma situação seguinte, se a gente tiver, por exemplo, tivesse um dosímetro convencional, de boa qualidade, boa marca, enfim, se eu fizesse uma dosimetria, se eu aplicar o NRR-SF, eu teria aqui uma proteção de 84%, uma abrangência de 84%. Então, se eu utilizo um equipamento novo, igual esse que foi apresentado anteriormente, eu salto de 84% de proteção, né, da população protegida, faço para 98%. Então, você vê, em termos de estatística, 8 vezes você consegue proteger 8 vezes mais. Por que isso aqui, pessoal? No Ministério do Trabalho, você tem aqui a atenuação média, 23 dB, né? Acho que é isso mesmo, 23 dB. Se eu pegar esse funcionário, se ele estiver exposto aqui a 125 Hz, olha o que vai acontecer. Ele tem 11 dB só atenua o protetor, ele não atenua 23. Então, ou seja, esse trabalhador aqui, ele vai estar fora de exposição, desprotegido 12 dB quase. É muita coisa, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, além do instrumento estar calibrado, a gente tem que ver aqui as tecnologias que estão disponíveis para que a gente consiga proteger de uma forma melhor as pessoas que trabalham na nossa empresa, na nossa indústria, de forma que elas venham trabalhar saudáveis e voltem saudáveis para suas casas, né? Então, isso aí é um objetivo. Então, isso aqui é um exemplo que a gente fez, até em parceria com a empresa do Fernando aqui, no qual diz o seguinte, esse protetor auditivo, aqui nós fizemos aqui a medição em bandas de oitava, e aqui a atenuação em bandas de oitava. Então, pessoal, você vê, no Ministério do Trabalho, eu tenho o quê? 14 dB de atenuação. Na prática, deu 12. Olha essa situação aqui, 9. Então, imagina 5 dB a menos que a gente acha que está protegendo. É muita coisa, é muita coisa. Quer dizer que esse equipamento é ruim?
ou a proteção é ruim? Não, quer dizer que ela não é adequada para aquele tipo de som ou ruído que o trabalhador fica exposto, né? Esse aqui a gente fez também, né, Fernando? Aqui, ó, a gente tem essa situação inversa. Ó. Em vez de atenuar 14, ele atenuou o quê? 19. E, às vezes, a superproteção também ela é ruim. Por quê? Porque, na verdade, o trabalhador precisa se comunicar com o colega. Então, na prática, o que eles fazem? Vão tirando o protetor auditivo, o abafador, para poder se comunicar, né? Então, as duas situações, ou subprotegido ou superprotegido, elas não são boas, né? Então, por isso que a gente utiliza essa nova tecnologia aqui que a gente desenvolveu, para quê? Para que justamente corrija essas lacunas que existem e a gente consiga medir com mais exatidão, né? Bom, aqui é um outro equipamento que a gente tem, que eu ia destacar o seguinte, ó, vamos falar e depois a gente fala isso aqui no final, sempre comunicação wireless. Por quê? Lembre-se que vocês são profissionais da segurança, né, prevencionistas, vocês também ficam expostos ao ruído, ao calor, aos agentes químicos. Então, ou seja, tem que existir tecnologia de forma que retire vocês dessa exposição, porque senão, ao longo do tempo, vocês também vão ter problema, né? Então, é isso que é a ideia dos equipamentos, essas tecnologias novas que existem, né? Porque a gente tenha mais exatidão, proteja mais o avaliador, né? E nesse caso aqui, ó, do calor, que dê ferramentas para vocês saberem onde que tem que mexer dentro do ciclo de trabalho de um funcionário, onde que eu tenho que diminuir a exposição, ou enfim, trocar os ciclos. Tem uma série de números que os softwares novos vão ajudando, né? Mas é importante que vocês tenham conhecimento das novas tecnologias para que associar a calibração com o que existe de melhor no mercado, né? Que hoje, com essa chegada nossa, o preço dos equipamentos despencou bastante, então ele se torna mais acessível, né? Bom, então, o que é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Que, primeiro, calibração, a gente já viu pela concepção no âmbito do Inmetro, ela não quer dizer que é uma medição exata, ela só relata, né, a qualidade do equipamento bom. Então, se eu me preocupei em fazer a compra de um bom produto, a calibração vai retratar o quê? Uma boa calibração, bons resultados. Se eu comprei um equipamento ruim, a calibração vai resultar o quê? Resultados ruins. Segundo, o escopo de calibração dos laboratórios não estão harmonizados. Então, a gente viu, tem um laboratório 1 que faz 14 testes pelo Inmetro, outro, para o mesmo tipo de serviço, faz 4. Então, ou seja, a qualidade do laboratório que tem 14 testes não é a mesma, é melhor do que a que tem 4, né? Mas hoje é um erro que está legalizado. Então, mas vocês precisam, onde que tem a resposta? Na cultura e no conhecimento de vocês. Terceiro, equipamentos instrumentos de avaliação ocupacional não estão protegidos no âmbito da metrologia legal, tá? Então, ou seja, hoje é mais perigoso você ir num bar e um bar não te vender um chopp com 200 ml, tiver 150, aquele dono do bar ser autuado com uma multa, do que um vendedor de instrumentos que vende equipamentos que medem errado, né? Infelizmente, é isso que está hoje. E qual que é a mensagem? Que a responsabilidade, então, para a aquisição dos equipamentos, do que é? De vocês. Então, hoje, do jeito que está, vocês não estão protegidos pela metrologia legal. Então, os equipamentos podem ser comercializados, entre aspas, de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Então, a gente sempre tem que assumir a boa índole de quem fabrica e tudo, mas a gente sabe que, infelizmente, com essa abertura de equipamentos chineses e tudo mais, não é assim que, infelizmente, as coisas acontecem, né? Bom, pessoal, e esse último slide aqui são algumas dicas que a gente faz para quê? Para que vocês avaliem de uma forma mais crítica o produto que vocês vão comprar ou o serviço que vocês, seja produto ou serviço, né? Primeira coisa, tem que desconfiar do preço. Então, a gente viu, se um equipamento que mede
som, eu tenho uma escala de 1 até 1 milhão, ele não pode custar barato. Vai medir na mesma componente, um comprimento de onda, 17 milímetros e 17 metros, me desculpa, ele não pode custar, não pode ser muito barato. Isso aí para tudo, né? Para todos os equipamentos. Né? Seguinte, ó, a gente tem que aprender a ler a rotulagem dos equipamentos e o certificado de calibração. Tem que ver o que essa legislação nossa diz e o que a rotulagem do equipamento diz. Né? Então, acho que a gente está criando essa cultura, que é natural, acho que na bula de alimentos e tudo mais. Então, essa cultura que a gente faz aqui, então a gente tem que aprender a ler, interpretar e ser crítico com a rotulagem e o certificado de calibração. Porque, igual eu falei aqui umas 500 vezes, o certificado não é sinônimo de que o equipamento está medindo correto. Né? Terceiro, outra dica, que vocês têm que ver, avaliar. Se as medições, avaliar as técnicas de medições disponíveis no mercado. E lembre-se que o avaliador também sofre, igual isso que eu havia comentado. Então, a gente tem que, no caso do dosímetro que a gente apresentou para vocês, eu migro de 84% da população protegida para 98%. Só que também vocês têm que observar que vocês estão expostos aos agentes. Então, o que acontece? Vocês têm que procurar, como avaliadores, sair dessa área. Né? Então, a gente tem essas tecnologias que são wireless, para quê? Para que exista proteção de vocês como avaliador. Né? E aprender, acho que tem que ter essa necessidade, porque a necessidade que vocês têm como avaliadores é diferente de quem trabalha numa indústria farmacêutica e quem trabalha numa siderurgia. Né? Então, vocês têm que ter essa cultura para saber especificar e ler os manuais e os datasheets, as especificações técnicas que os fabricantes dizem, né, para poder fazer a compra correta. Né? Outra situação, você tem que verificar se as normas que estão na rotulagem do equipamento são aplicáveis à nossa legislação. Por que eu estou falando isso aí? Esses equipamentos que vêm importados, principalmente da China, natural que é um país que vende bons produtos e produtos péssimos. E o que acontece? A gente acaba não vindo os bons produtos da China, acaba vindo as porcarias para cá, os produtos ruins. E tem que olhar se essa legislação que atende produtos lá de outros países, eles são aplicáveis aqui. Né? Que a gente viu que tem muitos casos que não atende a nossa legislação e o vendedor do equipamento coloca lá, atende a NHO, atende a NR15, e muitas vezes isso aí não é verdade. Então, vocês têm que ser críticos com essa parte. Né? Enfim, busque informação sobre proficiência dos fabricantes e do... Pessoal, essa proficiência, ela é domínio público. Né? Não existe, eu tenho uma certificação que é só para mim. Não, então vocês têm que buscar que, se um fabricante se propõe a fazer produzir determinado equipamento para determinada grandeza, ele tem que determinar que tem que existir proficiência disso aqui. E quem que determina a proficiência de um fabricante? É uma agência oficial do governo. Não existe, eu sei fazer porque eu sou melhor. Não. Tem que ter a chancela de uma agência oficial do governo. Se não tiver essa chancela, no nosso caso do Inmetro, a gente não pode dizer que o fabricante tem proficiência para poder medir e determinar as medições. Né? Bom, pessoal, eu acho que era isso. E o importante de tudo, né? O que seria? Vocês, igual qualquer restaurante que a gente vai, visite nossa cozinha. Né? Então, vocês visitando o fornecedor, ali vocês conseguem identificar a capacidade, a competência técnica, né? De tudo, de como que aquele fornecedor tem esse relacionamento com seus clientes. Né? Tá? Eu acho que era isso daí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Né?